Bom dia, Rio Branco. Oferecimento Fogás. Peça gás pelo aplicativo e receba em casa. Baixe grátis. Em Rio Branco, capital do estado do Acre, são pontualmente 6 horas e 6 minutos. Estamos começando aqui para você mais uma edição do programa Bom Dia Rio Branco, ao vivo na sua TV Rio Branco, canal 8 SBT. Hoje substituindo o nosso colega de trabalho, o nobre apresentador Tião Silva, que pegou umas merecidas folgas, né? A direção, o Márcio Nunes, deu folga para o Tião Silva hoje e sobrou para o seu amigo aqui, né? Isso mesmo, Antônio Muniz. A partir de agora, até às 7 horas da manhã, nesses blocos de notícias, estaremos nós aqui. E depois, um bloco de entrevista, que hoje, aquela sequência de entrevistas com os candidatos a prefeito, hoje vai ser quebrada em função do feriado. Amanhã volta ao normal. Nós começamos na segunda-feira com o candidato do PR, o vereador Raimundo Vaz. Ontem foi a vez do atual prefeito Marcos Alexandre, do PT. Amanhã será a Eliane Cianzic e o Carlos, que é do PV, encerra essa sequência na sexta-feira. Ok? Lembrando a você que hoje, 7 de setembro, é uma data importante para todos nós brasileiros, né? Afinal de contas, em 7 de setembro de 1822, era declarado, então, a independência do Brasil em relação à coroa portuguesa. Isso mesmo. De 7 de setembro de 1822, o Neto, meu amigo Fred, para cá são quantos anos? Você é bom em matemática? São quantos anos de independência já? 1822. Você não é bom em matemática nem em história, rapaz. Que é isso? Se for depender de você, eu estava ferrado. 194 anos, meu amigo. 194 anos. Mas não é novidade, não. Pode ir lá na praça e perguntar aos estudantes, são quantos anos de independência? Eles não sabem. Pode perguntar também a um grupo, o que se comemora hoje? 7 de setembro. Uns vão ter coragem de dizer que é o aniversário do Acre. Pode ter certeza. Outros vão dizer, não, é aniversário de Rio Branco. E vai ter até os que vão afirmar que é outra data que não tem nada a ver com a história. Pois é. Esse processo começou em 1821 e só foi finalizado em 1825, com Dom Pedro sendo declarado imperador do Brasil. E sabe por que houve a independência? O principal motivo, adivinhe, a cobrança exorbitante de impostos e encargos sociais. Se for esse o motivo, precisamos fazer uma nova independência, né? Porque ninguém aguenta mais pagar imposto nesse país. Então foi graças a isso que nós nos tornamos independentes definitivamente da coroa espanhola, aliás, coroa portuguesa. Não vamos confundir. O Brasil foi colonizado pelos portugueses. E aí vem aqueles períodos, né? Período pré-colonial, período colonial, aí vem a questão industrial pelo meio também, até o Império, até 1889, quando foi proclamada a República Federativa do Brasil. E aí, meu amigo, começou a roubalheira e ninguém mais parou. Aliás, antes era a exploração, depois a roubalheira. Que Brasil é esse, hein? Que país é este, hein? Onde vamos parar? Pois é. E aí, no período imperial, tem muita gente hoje que está confundindo o Brasil República com o Brasil Imperial. Não dá, sabe por quê? Porque com essa história de Polícia Federal, Ministério Público Federal, não tem essa história também de imperial. Pode ter certeza. Acabou a moleza. 6 horas e 9 minutos em Rio Branco, chegando para você a primeira informação de hoje. Começa, como sempre, pela área policial. Isso mesmo. Vamos aqui nessa fechada aqui, Pela área policial. Porque a polícia encontrou armas, isso mesmo, armas e drogas abandonadas. Será que estavam abandonados mesmo? Na região do São Francisco. Vamos lá, então, com Paulo Roberto. Após trabalho de investigação, agentes da Divisão de Investigações Criminais da Polícia Civil apreenderam na madrugada da segunda-feira passada, em residências abandonadas nos bairros Chico Mendes e Eldorado, armas, munições, produtos sem documentos e mais de 2 quilos de droga. Na mesma ação, os policiais recolheram um vasto material que seria usado para a embalagem e distribuição da mesma. Ninguém foi preso. Cerca de quase 4 quilos, salvo engano, de oxidado, 2 armas de fogo, possivelmente utilizadas para fazer roubos ou para guarda de entorpecente, e algumas munições, A pessoa, possivelmente, que estava lá, fugiu
E estamos agora, vamos iniciar uma investigação para saber quem é o dono desse material todo e procurar responsabilização. De acordo com a polícia, a apreensão foi feita através de cumprimento de mandado no interior das residências, onde a polícia encontrou 2 quilos de oxidado de cocaína, um revólver calibre 38 e uma escopeta municiados, balança de precisão, relógios e celulares sem procedência. O delegado não tem dúvidas que a entorpecente apreendida seria para abastecer as bocas de fumo na região do São Francisco. Abastecer algumas bocas de fumo, ou talvez que essa arma cometeu algum homicídio ou roubos. O trabalho dos investigadores agora será para localizar os proprietários do material apreendido pela polícia. Olha, essa história aí é muito parecida com aquela história do apartamento e do sítio. Não vai aparecer dono não, pode ter certeza. São 6 horas e 11 minutos em Rio Branco. E olha só, de um lado o sindicato dos bancários, né? Exigindo, ou reivindicando, melhor dizendo, 18% de reajuste. Do outro, a contraproposta dos banqueiros, oferecendo apenas 6%. Como é que fica isso? Vamos ver como foi o primeiro dia de greve em Rio Branco. A gente já sabe que em Minas Gerais foi marcado por muito tumulto e desinformação. Vamos ao centro da cidade com a repórter Thaís Farias. O primeiro dia de greve bancária deixou as unidades completamente lotadas em Rio Branco. Os clientes chegaram cedo e, mesmo assim, alguns tiveram que aguardar atendimento por quase 3 horas do lado de fora da agência. Que eles atendessem menos a gente, pagassem nosso dinheiro, né? A gente passou um mês todo dia trabalhando, né? Chega para receber uma hora dessa, um monte de gente que está aqui e até agora não tem uma resposta que vai pagar a gente, até agora. Eu devo pensão, se eu não pagar hoje até o fim do dia, com certeza eles vão por lá em casa. Eu quero saber quem que vai me tirar de lá. Se é meu patrão, se é o gerente daqui do Banco do Brasil ou de qualquer outro banco. Este microempresário reclamou da falta de funcionários. Eu acho isso um absurdo, cara. Desde as 10 que eu estou aqui, não tem 1% de atendente aí. Não tem 1%, não tem ninguém para atender. Eu vou falar com o vigia aqui, ele ainda vem na maior ignorância. Eu estou com o penhor aqui vencido para me pagar. Você entendeu? Eu tô vendo a hora de perder minha joia aí, por quê? Porque não tem ninguém para atender. Eu acho isso um absurdo, uma falta de compromisso com o povo. Porque, por lei, tem que ter alguém para atender lá dentro. A greve é por tempo indeterminado, restando ao consumidor procurar meios alternativos para pagar suas contas. Quem movimenta a conta pela internet ou nos caixas eletrônicos não será afetado, pois esses serviços devem continuar a funcionar normalmente. A gente tentou dialogar com a categoria, com os banqueiros, em mesa, para que não houvesse esse transtorno, mais uma vez, da população que paga o pato. Infelizmente, não houve avanço. Os clientes, os usuários, nesse momento, têm que usar meios alternativos. Quais são? Os caixas eletrônicos, mesmo estando abarrotado de gente, mas tem que utilizar, porque não há outra forma de atendimento ao público. Dentro das agências bancárias, não tem como nós atendermos os bancários, os clientes, porque não teria como diferenciar quem entraria na agência ou quem não entraria. Então, meios alternativos são caixas eletrônicos, correspondentes bancários, internet bank, telebanco. A adesão do Sindicato dos Bancários do Acre segue o movimento nacional, que pede reajuste salarial de 14,78%. No entanto, aqueles que precisam sacar dinheiro na boca do caixa devem entrar em contato com o banco por telefone e procurar uma alternativa. Não tem como fazer um omelete sem quebrar alguns ovos. Infelizmente, alguns clientes vão ter esse problema mesmo. Pagamentos de boletos acima de R$1.000, que não consegue pagar em correspondentes bancários, isso aí deve procurar o PROCON. Vá no PROCON, faça uma reclamação, registre uma reclamação, porque quando as agências voltarem, para que o cliente não seja prejudicado nesse momento, né? Porque, infelizmente, dentro das agências bancárias, não haverá atendimento ao público nesse momento. É complicada a situação, né? Muito complicado. Aqui mesmo, então. Os servidores dos bancos, né? Os bancários precisam ganhar bem, melhor. E terem melhores condições de trabalho. Do outro lado está a população que precisa desse serviço. Até lá dá para a gente se virar nos caixas eletrônicos, nos correspondentes bancários, nas casas lotéricas. Daqui a pouco eu vou enfrentar uma fila, né? Em qualquer uma dessas casas aí que estiver abertas hoje, para pagar as contas. Fazer o quê, né? Temos que ser solidários também a esses trabalhadores. Eles têm uma carga horária muito puxada. E normalmente eles têm problemas de saúde, ainda na juventude, porque não é fácil. Eles trabalham muito, tem um salário razoável, mas trabalham muito mesmo. Tá? Olha a situação aí. Não está fácil para ninguém, né?
Muito bem, voltando ao assunto anterior sobre as entrevistas, eu falei que não ia ter entrevista hoje, não vai ter entrevista, normal da sequência dos candidatos. Mas teremos uma boa entrevista daqui a pouco. No finalzinho do programa, o secretário de produção, Nil Figueiredo, já está aqui com a gente. O Lenilson Figueiredo já está com a gente. Daqui a pouquinho tem entrevista com ele ao vivo, tá bom? Vamos a mais uma informação. Preste bem atenção agora. A criatividade e a ousadia de um peruano. Sabe o que ele fez? Ele pegou um abacaxi e usou para embalar, para esconder cocaína. E aí abacaxi cheio de cocaína vira, sabe que é outra fruta para ele. Vira pepino. Ele está empepinado agora. Vamos lá, Paulo Roberto, com o peruano. Durante uma abordagem de rotina aos passageiros de um ônibus que saía de Rio Branco com destino a Cuiabá, a Polícia Rodoviária Federal prendeu um cidadão de nacionalidade peruana de 64 anos e transportava 7 quilos de cocaína que estava escondido dentro de uma bolsa com fundo falso. O que chamou a atenção dos policiais foi a grande quantidade de abacaxis e cebolas que estavam na bolsa do peruano. Feita uma inspeção minuciosa, os agentes da PRF logo descobriram que a droga estava acondicionada dentro dos abacaxis e das cebolas. Ao ser preso, o peruano afirmou que pegou a droga na cidade de Inapari e que o destino da mesma seria Porto Velho. O peruano se preocupa um pouco mais em disfarçar, em montar uma história, montar uma situação e alguns equipamentos para dificultar realmente a elucidação durante a abordagem, né? E dificultar a encontrada de indícios e do próprio material. É realmente bem complexo, né? Você sair do Peru com frutas para levar para outro estado, né? Então, isso aí já eleva um pouco o nível de atenção da equipe, né? dos policiais. E aí, aprofundando a investigação, a gente obteve isso na busca, né? Durante o interrogatório, o peruano também não soube informar para os agentes da Polícia Rodoviária Federal para quem os 7 quilos de cocaína seriam entregues em Porto Velho, o que para a polícia não é nenhuma novidade. Os mulas, que a gente chama, que são as pessoas que transportam essa droga, eles já são orientados a não fornecer informações e muitas vezes eles realmente também não conhecem, eles só sabem que vão levar alguma coisa, deixar em algum lugar para alguém que posteriormente vai se identificar. Isso realmente dificulta o trabalho de investigação na hora de montar realmente essa rede, né, de transmissão e recepção do material entorpecente. O inspetor explicou os procedimentos que foram adotados com o peruano que foi preso transportando 7 quilos de cocaína, já que o mesmo não teve um nome revelado. Nesse caso, como configura-se o tráfico internacional de drogas, de entorpecentes, a gente encaminha para a Polícia Federal, que é o órgão, né, o judiciário competente para promover as investigações e realizar os procedimentos. São 6h18 em Rio Branco. Dizem que o costume do cachimbo deixa a boca torta. Pois é, de tanto eu falar no Lenilson Figueiredo como secretário de produção, equivocadamente eu falei agora, mas na verdade ele voltou à origem. Ele é diretor-presidente do ITERACRE, Instituto de Terras do Acre. E é com ele que a gente tem o prazer de conversar agora com o apoio do Supermercados Araújo e também da Newflex, que representa no Acre os colchões com forte mag, colchões magnéticos. Seja bem-vindo, presidente. Tudo bem? Tudo bem. Prazer recebê-lo mais uma vez aqui no programa. Eu que agradeço o convite para a gente poder estar falando, né, desse tema tão importante que é regularização fundiária. Eu sinto assim que o secretário, olha, o senhor se sente muito mais tranquilo no cargo que está agora, né? Ano passado o senhor foi para o sacrifício. Foi? É bom trabalhar com regulação fundiária, né, porque é um tema social importante que impacta diretamente na vida das famílias, das pessoas, né, na sua qualidade de vida, né? Então, assim, é um bem mais precioso que as pessoas têm, que é o seu patrimônio, sua casa. Então, para a gente, eu gosto de trabalhar com regulação fundiária, já estou envolvido com isso há mais de 13 anos, então a gente aprende a gostar dessas coisas. Secretário, eu li no jornal O Rio Branco que a meta do governo até o final deste ano é entregar 7 mil novos títulos em vários bairros aqui da capital e também no interior. E aí, o senhor é uma peça importante nesse desafio. Dá para chegar até lá? Bem, o governador Tião Viana é um visionário na questão da regularização fundiária. Acreditou inicialmente em 2011 nesse programa, que é um programa que, além de levar o benefício para a população, a segurança
da propriedade, ele leva também a questão social, né? Então, esse programa ele saiu de uma política esporádica, né, que era trabalhado regulação fundiária num ponto ou outro da cidade, e virou uma política pública, né, sendo virado um projeto de lei, sendo decretado pelo governador em 2012 como um dos programas de regulação fundiárias que vai abranger todos os municípios, seja na área urbana, seja na área rural. Anteriormente, o Instituto de Terras do Acre, o Iteracre, ele focava a trabalhar em quê? Nas áreas rurais. Foi criado em 2002, em 1992... Até para amenizar aqueles conflitos, né? Pela necessidade, sim, pela necessidade de estar atuando na zona rural e também auxiliando os trabalhos da regulação fundiária da BR-364, a qual foi o motivo da sua criação. Então, em 2012, ele ganhou um novo formato, que não somente na área rural, mas também na área urbana, e ampliou o seu trabalho, né? Essa ampliação ela foi graças a uma parceria com as prefeituras de Rio Branco, as prefeituras do interior, apoio do sindicato, das associações de produtores rurais. Isso nos ajudou a estar ampliando, a avançar com esse programa, que eu digo que esse programa de regulação fundiária, ele, pelas suas características, pelos seus modos, pela sua amplitude, ele não tem um igual no Brasil. Tem alguns que se aproximaram um pouco, como um programa que tem na prefeitura lá de Santos, né? Em Belo Horizonte também tem um programa semelhante. Mas como esse, de entregar o título registrado, o título de propriedade registrado, já no cartório, no nome da pessoa, não tem. E nesse caso você falou, é a questão da gestão municipal, não é estadual como aqui no Acre. É por isso que por isso que aqui a gente avançou, porque a gente fez uma junção, né, entre o poder público municipal e o governo do estado. E aí juntou as forças, juntamente com a sociedade organizada, e conseguiu chegar. Só para você ter um dado, de 92 a 2011, o estado não entregou 4 mil títulos. Então, é quase 100 títulos, 150 títulos por ano. E de 2012 até o presente momento, nós estamos chegando ao cifrão de quase 37 mil títulos. Evidente que se não fosse essa parceria com vários órgãos, era impossível a gente pensar num processo tão acelerado como está agora. Primeiramente, a gente tem que realmente exaltar os municípios, as prefeituras, que realmente conseguiram se aproximar e fazer essa parceria, porque muitos não quiseram. Então, as prefeituras que realmente, como a de Rio Branco, que conseguiu fazer essa parceria, a gente conseguiu avançar. Porque eu acho que junto, com certeza, a gente é mais forte, né? Então, a gente juntou essas forças, viu a dificuldade que nós tínhamos, a burocracia é muito pesada, a gente conseguiu superar isso, avançar, e a nossa meta é que a gente possa estar chegando aí até final do ano com o cifrão de 44 mil títulos entregues, né, no estado. É verdade, presidente, que até alguns prédios públicos não estavam definitivamente legalizados? Só para você ter uma ideia, nós temos 2 grandes glebas em Rio Branco. Seria uma empresa e uma nova empresa, a qual a cidade de Rio Branco está situada toda dentro dela. Claro. Né? E esse seringal, ele foi referenciado na década de 70. Né? Então, para a gente poder regularizar essas porções dentro desse seringal, a gente precisou fazer o georreferenciamento desses seringais, como nós estamos fazendo mais de 10 seringais aqui no município de Rio Branco, pegando a Porto Acre e Bujari, e daí a gente ter uma segurança para poder regularizar essas propriedades que estão dentro, seja rural, seja urbana. Então, historicamente, o Acre foi um dos que, até 2012, foi um dos estados que menos regularizou no Brasil. E hoje nós estamos no inverso. O que mais regularizou, o que mais levou essa política pública e de forma gratuita. Se a pessoa, você tem o seu lote de terra urbana, se você for regularizar ele, você não ia gastar menos de 10 a 12 mil reais para contratar os profissionais, os técnicos, para poder fazer o seu trabalho. E hoje o Estado... E sem falar no tempo, né? E não é de uma hora para outra também. Não é. Então, o Estado e o município levam isso gratuitamente. Né? Então, assim, eu tenho um exemplo no Bujari, como alguns em outros municípios também, que as pessoas tiveram a sua propriedade regularizada, foram até uma instituição financeira, pegaram lá 80, 100, 150 mil reais, reformaram, construíram a sua propriedade, né? Tiveram uma qualidade de vida, abriram um comércio, fizeram viagem, compraram carro. Então, isso para a gente é cidadania, isso para a gente é o desenvolvimento social que a gente precisa. Você imagina um município como o Bujari, que é pequeno, se 100 famílias pegam um crédito de 80 mil reais, nós temos uma movimentação ali, economia, né, muito grande. Né? Então, para a gente, é um programa importante, estruturante, porque
ele é a base de tudo, seja na área rural, seja na área urbana. Na área rural, para o produtor rural pegar um crédito, ele precisa, para ele pegar um crédito maior, ele precisa ter a sua propriedade regularizada, porque as instituições quer o quê? Quer uma garantia. Ela vai emprestar o recurso, mas quer uma garantia. Então, esse programa, ele ganhou amplitude, ganhou corpo depois que realmente foi reconhecido como uma política de Estado e incorporou também outras secretarias, porque a regulação fundiária não se faz somente com o Interacre ou somente com a Secretaria SMDGU, não faz. Tem que estar envolvido aí cartório, Tribunal de Justiça através da Corregedoria, o próprio Ministério Público é um parceiro importante nesse processo, outras secretarias para se envolver, porque a gente precisa do licenciamento ambiental, precisa de algumas anuências do órgão, como Defesa Civil, para ver se o bairro não está em área de risco. Enfim, outros parceiros que realmente fazem desse programa acontecer de fato e de direito. No interior, por exemplo, como é que vocês estão agindo? Vocês estão fazendo de forma proporcional? Ou tem alguns municípios que avançaram, outros nem tanto? Como é que está sendo isso? Olha, que nem eu falei, a regulação fundiária é de responsabilidade do município. Naqueles municípios que a gente não conseguiu fazer parceria com as prefeituras, não avançou. Não avançou. Quais, por exemplo? Nós temos aqui vários, mas, por exemplo, o município de Senador Gama, infelizmente, a gente não conseguiu regularizar. Avançamos no Bujari, em Porto Acre e não em Senador Gama. E não conseguimos avançar. Então, assim, é interessante que os órgãos trabalhem com a sinergia, para a gente poder avançar. Porque, exemplo, a aprovação do projeto urbanístico é de responsabilidade do município. Né? Qual é o nosso papel? É a gente oferecer a mão de obra qualificada, os profissionais, os engenheiros, os advogados, para poder fazer o georreferenciamento, o cadastramento, jogar num sistema que nós temos os melhores sistemas no Brasil, e aí, posteriormente, essa aprovação da prefeitura, né, que é realmente elaborar o cadastro imobiliário do município e aprovar o projeto urbanístico. Então, sem isso, infelizmente, que é um dos requisitos básicos para a gente poder fazer a titulação. Muito bem. Vamos contextualizar melhor a nossa conversa. Quais foram as comunidades beneficiadas recentemente, digo, e as que serão contempladas com a próxima edição do programa? Olha, eu costumo dizer que a regulação fundiária é um organismo vivo, né? A gente comemorou aí a 100% de alguns municípios regularizados. Já. Só que assim, o município ele vai ampliando, vai desenvolvendo, vai crescendo, então sempre vai haver um passivo para ser regularizado. A CIS Brasil, a gente tem a grata satisfação de, desde 2012, a gente fazer um trabalho lá dentro e conseguir regularizar 100% do município. Lá na Tríplice Fronteira. Nós temos aí o Rodrigues Alves 100% regularizado. E é interessante que o programa Rua do Povo foi caminhando junto com a regulação fundiária. Por quê? Porque um dos requisitos da regulação fundiária é o quê? A questão urbanística. Então, a urbanística, a questão ambiental e a questão jurídica. Então, nós temos Rodrigues Alves, nós temos Assis Brasil, nós temos aqui também Jordão, município de Jordão e Marechal Taubaté. Esses 100% nós regularizamos. Claro que o município vai crescendo, vai criando necessidade, mas aí você tem um ponto de partida para poder ir fazendo um trabalho mais diariamente que vai sendo surgido. Então, esses municípios a gente conseguiu. O município que nós estamos avançando, o município de Tarauacá, nós temos uma parceria boa com o prefeito, lá nós estamos avançando muito forte lá. Mais de 2.000 títulos já foram entregues no município. Nós temos um município de Feijó que tem uma parceria grande também. Né? Outros municípios, como, só para você dar, Pitaçolândia, que a gente conseguiu, juntamente com o cartório, Ministério Público e outros parceiros, avançar com o programa lá. Vamos entregar quase 2.000 títulos lá no município. Enfim, então, o programa hoje ele avançou muito grande. No município de Rio Branco foi onde mais avançou. Nós trabalhamos aqui em mais de 25 bairros, né, já estão regularizados, e nós estamos avançando em mais 12 bairros aqui em Rio Branco. Então, a crise financeira não foi suficiente para barrar, para prejudicar o bom andamento do programa? Não, porque o governador potencializou e priorizou o programa, porque é importante esse programa, porque ele, acima de tudo, ele movimenta a economia do município. Então, o programa como regulação fundiária, ele não parou e, graças a Deus, a gente ganhou, foi um volume de trabalho muito maior. O desafio que foi posto para a gente, ele ampliou. Então, assim, a gente fica feliz porque quando você entrega um título, é cidadania que você está entregando ali, é a garantia social, é a garantia da posse e a segurança para aquele morador que ele pode, de fato, de direito. Agora, esse imóvel é meu, porque até então ele só tinha posse. A posse, mansa e passiva. E um contrato de compra e venda que ele guardava com muita felicidade, porque achava que aquele era um documento que comprovasse a posse, mas que é um documento que está muito frágil, que não tem valor jurídico nenhum.
Então, para a gente, a regulação fundiária ela é importante porque ele ataca principalmente a questão social e a segurança que as pessoas, quando recebem dinheiro, agora eu posso deixar uma herança para o meu filho, para o meu neto. Por quê? Porque, de fato, de direito, ele tem a sua propriedade regularizada. Então, passos importantes. Outro passo que a gente deu foi a parceria com os templos evangélicos, aliás, os templos religiosos, né, que a gente conseguiu aí quase 400 templos religiosos só em Rio Branco regularizar. Nós estamos com a demanda até final do ano, a gente colocou... A igreja católica, a evangélica... Centro Espírita, e todos estão envolvidos nesse processo, né? Então, a gente incorporou que até final do ano a gente consiga aí mais ou menos 400 títulos para os templos religiosos. Por quê? Porque eles fazem um trabalho social muito importante e daí vem que a importância disso de a gente estar podendo regularizar, porque às vezes eles querem melhorar a sua estrutura, seja ela que faz um trabalho com os portadores de alguma deficiência, com os dependentes químicos, com criança, com idoso. Esses centros também foram beneficiados? Foram beneficiados, nós estamos ampliando para atender mais esse ano. Então, é uma forma de regularizar eles e eles poderem acessar também os benefícios tanto do governo estadual como do governo federal. De 2011 para cá, quando o programa foi potencializado, nós não conseguimos, em menos de 6 meses, que é o caso, regularizar 7 mil imóveis. Evidentemente que a partir de agora até o final do ano, os esforços serão concentrados para poder atingir essa ousada meta. Muniz, assim, em 2012, quando o governador Tião Viana nos convidou para assumir o Iterac, nós tínhamos uma meta de 3 mil títulos. E nós fizemos Isso ano. Nós fizemos uma reunião dentro do Iterac com toda a nossa equipe e um técnico disse, olha, isso é um sonho para a gente, né? Porque se em 4 anos a gente entregou 2.700 títulos, com certeza em um ano a gente não vai entregar 3 mil, 4 mil títulos. Então, e aí, quando uma avaliação de final de ano, que a gente estava fazendo essa avaliação, né, o próprio servidor, né, do quadro olhou e disse, nossa, a gente superou a meta, a gente entregou 7 mil. Então, assim, o rito de regulação fundiária ele é outro. Né? Nós conseguimos colocar uma sinergia nesse processo que os órgãos comunicam. Eu não espero 3 meses para o cartório me dar uma posição que aquele projeto urbanístico está com alguma falha. Eu não espero 3 meses para a Prefeitura de Rio Branco dizer assim, olha, isso aqui tem que corrigir. Então, assim, nós temos uma sinergia muito grande, uma comunicação que flui. Então, isso conseguiu acelerar esse processo. Não que a gente passe por cima da lei, pelo contrário, a lei ela é obedecida na íntegra. Por quê? Porque se a gente deixar um furo, lá na frente a gente tem problemas. Agora, eu queria dar um dado importante para você. Menos de 2% dos títulos entregues, a gente tem problema. Bom, né? A gente não chega nem na marca que é aquela aceitável de 15%, 2%. Então, 2%, tem que refazer depois. Como é ser humano, né, a gente há falhas, claro, né? Então isso Os proprietários dos imóveis também têm uma participação importante nesse processo todo, né? Assim, um dos gargalos que a gente tem nesse processo é o quê? É a pessoa que a gente, quando a gente vai entregar, que a gente vai fazer o processo no bairro, ele não entrega a documentação completa, então fica pendência. Então, por exemplo, nós estamos agora finalizando, já acho que daqui mais uns 10, 15 dias, entregando o título do João Paulo II, fica ali na Baixada da Sobral. Nós temos mais de 150 famílias que não levou a documentação. Então, são 150. E aí no dia há reclamação? Não, eles querem receber. Só que como vai receber se não apresentar a documentação? Aí tem que explicar direitinho. Olha, até não entendem. É verdade. Olha que, assim, exaustivamente, a nossa equipe passou em casa, avisando, carro de som, a gente aqui mesmo, aqui no seu programa, chamando também, fazendo esse chamamento, mas muitos não compareceram. E aí, assim, fica a pendência. A gente queria entregar para todo mundo, né? Então, são 600 que vão ser contemplados, mas 150 estão com pendência de documento. E aí, como é que fica a situação desses? Aí, posteriormente, a regularização, quando eles apresentarem. E aí, exemplo, eles querem entregar o documento hoje, daqui 2 dias repegar o seu título. Não funciona dessa forma, né? Então, assim, por isso que a gente faz esse chamado, porque nós estamos trabalhando aqui em mais de 12 bairros no município de Rio Branco. É um dos municípios que a gente tem a maior, por ser a capital, e aqui nós temos toda a nossa força de trabalho, mas está centralizada aqui em Rio Branco. A gente tem o maior foco, né? Nós estamos abrindo agora realmente a audiência pública e já vamos iniciar o processo de cadastramento no bairro Areal, no Farrá, né? São um bairro histórico que realmente há mais de 20, 30 anos que eles clamam pela regulação fundiária. E como é que funciona esse programa? Nós temos um planejamento anual
que é publicada uma portaria, quais os bairros que nós vamos trabalhar. E esses bairros, eles são feitos um estudo prévio para poder a viabilidade, porque nós não vamos colocar no planejamento um bairro que não tem viabilidade para ser regularizado, né, como Taquari e outros bairros que estão em área de risco, estão acima da cota permitida por lei para a gente regularizar. Muito bem. Conversei aqui com o diretor-presidente do ITERAC, Instituto de Terras do Acre, Lenilson Figueiredo. Normalmente a gente faz no último bloco, é porque o secretário está saindo agora, o diretor-presidente, digo, para participar também do desfile da Independência, desfile de 7 de setembro. Muito obrigado pela entrevista. Bom desfile. Eu que agradeço e convidar todos os nossos telespectadores aí para ali na Avenida Ceará, né, em frente ao SERB, ir lá prestigiar. Começa às 7h30. Aliás, Avenida Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, desculpa. Ali em frente ao SERB, lá nós vamos estar com desfile das Forças Armadas, enfim. Vai ser um evento muito belíssimo. A gente convida todos que estão em casa aí para ir prestigiar e dizer que nós estamos de porta aberta ao Instituto Terra do Acre, que está ali no centro da cidade, próximo ao antigo Banacre, para poder atender a população bem, porque são elas que pagam o nosso salário. A Avenida Ceará, na verdade, é usada com concentração, por isso que o presidente acabou confundindo. Um abraço, tudo de bom. Obrigado. Boa sorte. Depois do intervalo comercial, a gente volta com mais informações para você. Você vai ver também que a CPI da Coab, né, saiu do plenário da Assembleia para as barras dos tribunais. Até já.